serem realizados pela Prefeitura de Mar Vermelho durante o período de 12 meses. A licitação resultou no registro de preço de 14 itens, no valor total de R$ 175.250. A partir do pregão presencial realizado, foi vencedora a empresa Eduardo Amaral Produções e Eventos Ltda, ME, dando origem à taxa de preço respectiva, como já foi colocado. A seção de contratos e convênios não apontou presença de irregularidade formal ou outra irregularidade, e o Ministério Público opinou pela regularidade da contratação. É o relator, a senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Do mesmo modo, na forma do parecer exarado nos autos, parecer 7041/2016, da segunda Procuradoria de Contas, o Ministério Público se manifestou pela regularidade da contratação. Senhora presidente, neste processo não encontramos formalmente nenhuma irregularidade e, dessa forma, eu voto no sentido que esse pleno julgue regular o contrato e o respectivo registro da taxa de registro de preço número 03/2014, firmado entre o município de Mar Vermelho e a empresa Eduardo Amaral Produções e Eventos Ltda. E que seja dada ciência dessa decisão à gestora do Mar Vermelho e seja publicada na forma da legislação em vigor. Assim como eu voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheira Ana Raquel. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, trago agora um processo de denúncia, mas gostaria de fazer alguns pequenos esclarecimentos para ajudar a esta corte, né, para a sua decisão. Primeiro que trata-se de uma denúncia do ano de 2012. Então, veja, denúncia, né, ano de 2012. E alguns fatos referentes a 2010. Estamos em 2017. Né? Então, isso por si só já mostra a dificuldade que eu tive aqui de propor uma solução para essa questão. Também esse fato da denúncia foi dado ciência ao Ministério Público Estadual e Federal. E diante disso, só para fazer a contextualização, eu trouxe aqui para os senhores e as senhoras essa proposta de decisão. Só um momentinho. Qual o número do processo, conselheiro? Desculpe, é o processo 13.169 de 2012. Ele foi pautado? Ele foi adiado. Da sessão passada para cá. Realmente ele não está na pauta, não. Ele foi adiado. Eu pedi o adiamento, não retirada de pauta. Ok. (13.169/2012), não é isso? Exatamente. Ok. Pronto. Então, dando continuidade, né, o processo 13.169/2012, que teve seu adiamento da pauta passada. Então, verso os autos sobre a denúncia autuada nesta Corte de Contas em 3 de setembro de 2012, em nome do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, o qual afirma ter recebido denúncia de supostas irregularidades relacionadas ao rateio do recurso do Fundeb de 2010, da Prefeitura de Santana do Mundaú, e que as remeteu a esta Corte de Contas por dever legal, tendo adotado o mesmo procedimento com relação aos Ministérios Público Estadual e Federal, para que fossem adotadas as providências cabíveis relacionadas à verificação desta aludida denúncia, dadas as atribuições dessas instituições, previstas na Lei 11.494/2017. As informações trazidas à baila derivam de petição assinada coletivamente por servidores municipais da educação de Santana do Mundaú, cujas identidades foram preservadas por questão de sigilo com o intuito de proteger de desagradáveis represálias, informando que as condições de trabalho são precárias e a gestão é descomprometida com a qualidade, a transparência e a aplicação dos recursos públicos, o que refletiria nos baixos índices do IDEB, Índice de Educação Básica. Em 5 de setembro de 2012, houve despacho pela diretoria da Presidência da Corte encaminhando o presente feito ao gabinete do conselheiro relator à época. Na sequência, em 11 de setembro de 2012, o conselheiro relator à época remeteu a presente denúncia ao Ministério Público de Contas para análise e parecer, observando o prazo contido no artigo 111 do Regimento Interno.
Em 7 de abril de 2017, o Ministério Público de Contas, através de parecer número 1622 de 2017, alega que, devido à relevância do fato em questão, não se deve arquivar o presente feito, determinando assim a remessa dos autos ao gabinete do Conselheiro Relator com manifestação para a adoção das medidas expostas nos itens 8 e 9 do respectivo parecer, com medidas necessárias para o enfrentamento do juízo de admissibilidade posto neste processo, quais sejam: intimar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para que traga aos autos elementos mínimos de convicção aptos a movimentar a jurisdição de contas, sugerindo a coleta de informações junto aos denunciantes que optaram por manter sigilo e, por esta razão, não podem ser identificados para fins de intimação desta Corte. E B, verificar a tramitação e os elementos trazidos em sede de versão de contas dos recursos do Fundeb relativo ao exercício 2010, como condição de admissibilidade da presente representação. No dia 19 de maio de 2017, o Ministério Público desta Corte, representado pelo Procurador-Geral em exercício à época, Dr. Gustavo Henrique Albuquerque Santos, através de despacho eletrônico, remeteu os autos ao gabinete do atual Conselheiro Relator, Alberto Abreu. É o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Trata-se de denúncia feita pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como já foi explicitado pelo Conselheiro Relator, e o Ministério Público entendeu presentes os elementos suficientes para que o Tribunal faça a apuração, visto que há indício de indicação de material probatório e indício veemente de existência do fato denunciado, qual seja as irregularidades na aplicação dos recursos do Fundeb. Devido a isso, foi ofertado o parecer número 1622 de 2017 da 2ª Procuradoria de Contas, em que foram sugeridas as medidas já trazidas pelo relator e que o Ministério Público pugnou pelo juízo positivo de admissibilidade da presente denúncia. Senhor presidente, dando continuidade, eu peço venha para lá competência, né, e admissibilidade, tendo em vista que o Fundo Nacional da Educação e já foi tratado também no parecer do Ministério Público. Então, vou à análise direto. Observa-se nessa denúncia relato de que, em junho de 2010, Santana do Mundaú foi atingida pela enchente e entrou num imenso período de dificuldade. Com base nisso, vem sofrendo abandono em toda a área, inclusive da educação. Segundo consta dessa denúncia, as condições de trabalho eram precárias para os servidores e alunos, diante de uma gestão à época descomprometida com a transparência e boa aplicação dos recursos do Fundeb. Também sofria tamanho descaso a alimentação dos alunos das escolas municipais, com a merenda em particular, com a sua baixa qualidade, sendo ofertando apenas, por exemplo, pipoca e bolacha. Verificou-se nos autos que este grupo de servidores municipais da Educação de Santana de Ipanema informa que entrou em contato com o Conselho de Educação Municipal com o intuito de saber como estavam sendo utilizados os recursos da merenda escolar, mas não obtiveram resposta. Alegam que, também, tentaram contato com o Ministério Estadual para obter esclarecimentos sobre como foram utilizados estes recursos mencionados, mas não obtiveram resposta. Em linhas gerais, a denúncia não vai além de uma breve descrição genérica sobre a suposta irregularidade na área da educação deste município, o que se repisa com a afirmação de que os recursos do Fundeb 2010 teriam, entre aspas, sumido, ou seja, não consta nenhuma indicação mais concreta das ações relacionadas ao suposto desvio, malversação ou infração à lei. Vale ressaltar ainda que, realizada a pesquisa nos sites do IBGE, o anexo do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e verificou-se que os índices sociais do município são os mais baixos dentre, inclusive, os municípios não só de Alagoas como do Brasil. Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública do município tiveram nota média 4.4 do IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi 2.7. Na comparação com os municípios do estado de Alagoas, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava este município, os anos iniciais, na 27ª colocação e na 102ª na segunda parte. A taxa de escolarização foi de 86,88 em 2010. Tudo isso posiciona o município na 101ª colocação entre os 102 do estado de Alagoas, ou seja, o penúltimo.
E dentre os municípios do Brasil, eles se encontram na posição 5.507, dentre o total de 5.570. Deste contexto, faz necessário adotar como medida a conversão desta denúncia em inspeção em loco, para melhor esclarecimento e ilustração dos fatos ocorridos neste município do ano 2010, além da situação atual, para em seguida dar continuidade ao feito de acordo com as normas legais desse tribunal. E diante disso, eu voto no sentido que esse pleno acate a seguinte proposição: solicitar ao Ministério Público Estadual informações a respeito dos fatos ocorridos, acaso tenha notícia, solicitar também ao Ministério Público Federal, no mesmo sentido, notificar o presidente do Conselho Municipal do Fundeb para que traga as informações a respeito do repasse relativo ao período mencionado, além das outras irregularidades aqui citadas. Notificar o presidente do Conselho Estadual do Fundeb, também no mesmo sentido. Citar o senhor Eloy da Silva, gestor do município financeiro de 2010, para que apresente defesa querendo e as razões que porventura haja por bem, para esclarecer sobre a prestação de contas do recurso do Fundeb do ano financeiro de 2010 e esclarecer também sobre a situação precária, assim como relatam a denúncia, né? E inclusive o baixo índice do IDEB da sua gestão. Citar o secretário de Educação do município de Santana do Mundaú atual, para que também se manifeste a respeito. E, em particular, que esclarecer onde foram aplicadas as verbas com relação aos recursos do Fundeb de 2010, porque, assim, em princípio, ele tem documentação. Esclarecer sobre as condições físicas das escolas deste município. Esclarecer sobre as condições dos equipamentos públicos oferecidos aos alunos e servidores das escolas municipais. Esclarecer sobre a qualidade e quantidade da merenda escolar ofertada aos alunos. Esclarecer sobre os motivos do baixo IDEB deste município. Encaminhar o presente processo à DEFAFON para apuração dos fatos em sede de inspeção em loco, também para fazer esses esclarecimentos. Dar ciência com cópia deste acordo ao interessado, senhor Arthur da Purificação Freitas Lopes, atual gestor do município de Santana do Mundaú. Dar ciência deste acordo, acaso seja aprovado, ao representante do FNDE da Publicidade e, após, evoluir ao gabinete do conselheiro relator. É assim que o meu voto, senhora presidente, senhores conselheiros e senhora conselheira. Em discussão o processo. Com a palavra, conselheiro Fernando. Eu tenho a impressão que nós vamos nos deparar com uma questão que eu já levantei aqui, aqueles municípios que sofreram as enchentes de 2010. Eu não sei exatamente o que é que nós vamos encontrar lá, mas é um dos municípios, o município de Santana do Mundaú. Foi um dos municípios que ficou praticamente inexistente. Todas as escolas do município, a prefeitura, bancos, hospital, não ficou nada no município. Eu tive a oportunidade, inclusive, porque nós temos uma pequena propriedade de herança do meu avô na região, eu tive a curiosidade de ir observar. Foi um dos municípios que realmente a catástrofe ali foi muito alta. Isso você disse muito bem, porque desta pequena propriedade, de herança de minha mãe, a nova cidade que foi construída foi desapropriada 100 hectares dessa propriedade de minha mãe para construir a nova cidade. Eu tive a curiosidade de ir lá olhar, de forma que eu acho muito difícil que nós encontremos qualquer acervo de documento e tudo mais que tenha lá para subsidiar, mas de qualquer forma vale pela denúncia, vale naturalmente nós fazemos a investigação, mas acho que nós nos depararemos com essa situação, apenas para algum pequeno esclarecimento. Conselheiro, eu acredito também, aliás, o senhor está dizendo já, né, que tem maior conhecimento, inclusive essa situação da enchente que a assessora aqui, a Michele, levantou, não está inclusive na denúncia. Na realidade, ela, pelo conhecimento, trouxe, né, e nós debatendo, tentando dar uma solução, né? Por isso que eu trouxe a baila antes, que 2010,
toda aquela questão, é difícil, né? Por isso que a minha proposta é de conversão em inspeção in loco, e inclusive não se limitar ao fato de 2010, mas sim baseado inclusive nos índices que nós temos hoje, né? E, ó, em 2010 para cá são 17 anos, né? E inclusive, né? 7 anos, estou ruim de matemática, né? São 7 anos, né? Inclusive o Santana do Mundaú também está na relação de receber precatórios do Fundeb também. Então, eu acho que seria uma oportunidade para verificar isso. Não necessariamente o fato realmente lá, mas como se encontra e, como eu estou colocando, ela é a penúltima colocada no IDEB, no estado de Alagoas, e talvez esteja lá em 98%, finalzinho lá, entre os municípios do Brasil. Então, realmente, eu achei, por isso, a conversão da inspeção in loco, não tão focado lá em 2010, mas é a situação real. Em discussão, em votação. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Põe o relator, excelência. Conselheiro Fernando. O relator está gravando. Conselheira doutora Raquel. Com o relator também. Aprovado. Senhor presidente, esgotada a minha pauta para hoje. Conselheira substituta doutora Raquel. Não tem pauta para hoje, senhor presidente. Não, é uma autarquia. Eu trago 3 processos. Sim. O primeiro processo, número 8692, de 2013. Retornamos os presentes autos com voto vista, com o fim de promovermos o desempate do julgamento em questão e deliberarmos sobre a aplicação ou não de multa ao senhor Jardel da Silva Adérico, na qualidade à época de gestor da Secretaria Especial de Promoção da Paz, a Cefaz. Analisando o caso em questão, observamos que o ex-gestor apresentou suas razões por meio do ofício 7513, GSA, de folha 0203, em 9 de julho de 2013, trazendo consigo diversos documentos de folha 04 a 27, os quais demonstram que o FEPAD, Fundo Estadual de Política sobre o Álcool e Outras Drogas, não possui existência material, como também que a CEPAS não descumpriu o prazo de 5 dias para a resposta, nem o calendário de obrigações dos gestores públicos. Na análise dos citados documentos, é de se ver que no quadro de detalhamento de despesas, o QDD da CEPAS, não existia previsão de orçamento para a utilização do FEDAP, bem como os ofícios que encaminharam os balancetes do ano de 2012 demonstraram que não houve qualquer utilização do aludido recurso. Destarte, diante das informações prestadas pelo ex-gestor, o Ministério Público de Contas opinou pela anulação da multa, ao entendimento da existência do fundo apenas no plano formal. Isto posto, pedindo vênia ao ilustre conselheiro relator, divergimos do seu voto, alinhando o nosso posicionamento ao exposto pelo Ministério Público de Contas, por entendermos ser incabível a aplicação de penalidade, no caso Jaez, ante a inexistência material do FEPAD. É como votamos. Este é o processo que estava em vista, que deu aquele empate, o de número 8692 de 2013. Excelência, tenho uma dúvida porque foi afirmado que ele não descumpriu o prazo. Quando, na verdade, eu queria até ver exatamente qual foi a motivação, porque tem essa defesa que ele existe materialmente. Eu poderia dar uma olhadinha no processo? Pois Fica mais não, fácil. conselheiro. Doutor Daniel. É porque aqui no envio, em prazo hábil do balancete do Fundo Estadual de Política do FEPAD, descumprindo os prazos da resolução. Vossa Excelência está dizendo que ele
não descumpriu. Não, aqui ele não descumpriu o prazo de 5 dias para a resposta, nem o calendário das obrigações dos gestores públicos. Nos autos, a gente tem que ver se esse, o senhor está votando. Que ele não descumpriu o prazo de 5 dias para a resposta. Tá, eu não sei se está em discussão, porque o mérito da multa foi pelo não encaminhamento do balancete. Mas a senhora também afirma que ele não descumpriu o calendário de obrigações dos gestores públicos. E a senhora está no mérito dizendo que diverge porque não se podia aplicar penalidade por inexistência material do FEPAD. Informalmente ele existiu. O gestor apresentou a defesa alegando justamente que o fundo ele não existia na prática, não tinha orçamento, não executava e juntou documentos contra isso. O parecer do Ministério Público foi justamente nesse sentido, de que o fundo só existia no plano formal, mas que materialmente ele não existia. Em razão disso, ele não necessitaria enviar os documentos, os balancetes a este Tribunal de Contas. Foi esse o parecer do Ministério Público e tinha ficado 3 votos a 3. Vossa Excelência entendendo que persistia, no caso, como uma obrigação acessória. O voto a esclarecimento que ele não descumpriu por ele não existir. Exatamente. Aí tinha ficado 3 a 3, ficou 3 a 3 na sessão que foi pedido, que ficou para o desempate. A conselheira presidente pediu vista e agora acho que está trazendo o voto no sentido dos 3 conselheiros que entenderam que, pelo fato do plano do fundo não existir no plano material, não havia razão em aplicar multa ao gestor pelo descumprimento de obrigações de enviar esses balancetes, essas informações ao tribunal. Já está decidido o processo, eu só quero reiterar que esse precedente perigoso quanto a essa inexistência material, porque outros fundos podem seguir esse mesmo raciocínio e deixar de remeter informações ao Tribunal de Contas. Que eu até aleguei que, inclusive, ele tem um gestor e é um gestor que vem sendo pago. Então, de algum lugar, ele está sendo pago. Como é que poderia terceirizar de um outro local? Era nesse sentido. Embora é um fundo, provavelmente deve estar vinculado a alguma secretaria da PAD, deve ser da CEPAS. Mas, como nós temos um fundo do Tribunal, temos o fundo da Defensoria, o fundo da Procuradoria, eu vejo isso como um precedente perigoso, mas o Tribunal decidiu, está decidido, Excelência. Porque nesse caso esse fundo sequer tem dotação orçamentária, movimentação zero de recursos. Se houver qualquer movimentação de recursos, aí sim. Ele tem uma outra configuração. Ainda é pior, assim, o senhor está me lembrando, há um gestor que tem um fundo, orçamentariamente parece que tem, não tem a execução, né? Não, acho que não tem nem orçamento. No orçamento teria lá uma reserva do que foi aprovado, né? Mas a decisão está posta, Excelência. Trago agora o processo TC número 341 de 2016. Diante o representante é o Ministério Público de Contas, o representado é o município de Carneiros, Luiz Medeiros Nobre e Escritório de Advocacia Castro Dantas. Diante da manifestação apresentada pela divergência, sopesamos sobre o seu alcance e conteúdo, adequando nosso entendimento e voto ao quanto decidido anteriormente, máxime quando dos julgamentos dos processos TCAL 14170-2015 e TCAL número 14171-2015, entre outros. Dissemos na oportunidade, em aspas, trata-se, como dito, de hipótese de contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação procedida pelo município de Maragogi, Alagoas, para executar o título judicial coletivamente obtido pela Associação Municipalista Local,
no tocante a verbas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, no período de novembro de 98 e dezembro de 2006. O município de Maragogi efetivamente contratou o escritório representado para promover a execução de título judicial obtido nos autos do processo número 011-204, 19-203, 405-8000, este patrocinado por advogado diverso, conforme se extrai da documentação relacionada aos autos. Ocorre que a Lei de Licitações e Contratos, a despeito de prever a possibilidade de contratação por inexigibilidade de licitação, em rol meramente exemplificativo, traz premissas a caracterizarem a possibilidade de sua adoção quando o caso revele a total inviabilidade de licitação e a realização de um certame possa inclusive ferir o interesse público. Comentários iniciais à parte, vejamos o que reza o prestado dispositivo legal. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, inciso 1º, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. Inciso 2º. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresa de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Inciso 3º, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de um empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Parágrafo 1º. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado o superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública, o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Fecho aspas. Note-se que o inciso 2º do artigo 25 da Lei 8666 de 93 autoriza a contratação mediante inexigibilidade quando estivermos diante de serviços técnicos especializados. E a modalidade de contratação de escritórios de advocacia, para enquadrar-se na hipótese de inexigibilidade de licitação, necessita que ocorra quando a competição se mostrar inviável diante da singularidade do objeto e da notória especialização do contratado. Aliás, esta Corte de Contas, inclusive, já tratou da questão da contratação de serviços jurídicos pela administração pública mediante inexigibilidade de licitação, editando opportuni tempore a Instrução Normativa número 002/2011, cujos artigos 1º e 2º seguem abaixo transcritos em verbis. O artigo 1º. As pessoas sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas, artigo 5º da Lei 5.604 de 94, na contratação dos serviços de assessoria ou consultoria técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, serviços de contabilidade, patrocínio ou defesa de causas judiciais, administrativas ou assessoramento jurídico, devem observar a regra da licitação pública disposta no artigo 37, inciso 21 da Constituição da República. Artigo 2º. A inexigibilidade de licitação, nos casos mencionados no artigo 1º, deve estar subordinada ao atendimento dos requisitos legais da inviabilidade de competição, somada à contratação de serviços de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização. Parágrafo 1º. A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos a que alude o inciso 2º do artigo 25 da Lei 8666 de 93 decorre da presença simultânea de 3 requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no artigo 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado. Parágrafo 2º.
A inexigibilidade só será admissível quando se tratar de serviço inédito ou incomum, capaz de exigir na seleção do executor de confiança um grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação. Parágrafo 3º. Não se caracterizam como serviços de natureza singular aqueles relacionados ao assessoramento jurídico ou contábil prestados corriqueiramente e inerentes à rotina da administração pública, desprovidos da singularidade exigida pelo texto legal. Parágrafo 4º. Considera-se de notória especialização profissional ou empresa, cujo conceito no campo da sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 5º. Deverá estar devidamente justificada no processo administrativo a escolha da contratação direta fundada em inexigibilidade de licitação, sendo os respectivos contratos, acordos, convênios ou ajustes previamente examinados e aprovados pela assessoria jurídica da administração. Parágrafo 6º. Em procedimento de inexigibilidade de licitação que vise a contratar a prestação de serviços técnicos especializados, o licitante que apresentar relação de integrantes de seu corpo técnico como elemento justificativo da contratação, ficará obrigado a garantir que os técnicos indicados realizarão pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. Parágrafo 7º. O processo de inexigibilidade deverá ser instruído com a razão da escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço. Parágrafo 8º. Os jurisdicionados deverão velar pelo atendimento da exigência constante do artigo 2º da Resolução Normativa nº 002/2005 do TCE-AL, segundo o qual, em aspas, o contrato de prestação de serviços contábeis deve vir acompanhado de certidão emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, atestando que o profissional não sofreu nenhuma punição em virtude de prática de atos incompatíveis com o exercício da profissão, fecha aspas. Extrai-se dos termos legais e normativos que se entende por objeto singular aquele em que a sua complexidade o torna específico, caracterizando-se por uma situação impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por todo e qualquer profissional, ainda que medianamente especializado. Nem todo serviço técnico especializado enseja a pura e simples dispensa de licitação. Existem serviços que, obstante requeiram acentuada habilitação técnica, podem ser realizados por uma pluralidade de profissionais ou empresas especializadas indistintamente. A dispensa de licitação somente pode ocorrer quando um serviço técnico se torna singular, ou seja, quando o fato for determinante da contratação, for o seu executante, isto é, quando não for indiferente ou irrelevante à pessoa, o grupo de pessoas ou a empresa executante. Em estreito paralelismo, o mestre Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que um serviço será considerado singular, em aspas, quando nele tem de interferir, como requisito de satisfatório atendimento da necessidade administrativa, um componente criativo de seu autor, envolvendo o estilo, o traço, a engenhosidade, a especial habilidade, a contribuição intelectual artística ou a argúcia de quem o executa. Atributos estes que são precisamente os que a administração reputa convenientes e necessita para a satisfação do interesse público em causa. Fecha aspas. Por sua vez, a notória especialização refere-se não aos aspectos da boa reputação, boa fama, consideração, respeito ou renome capaz de distinguir um profissional ou uma empresa no campo de sua especialidade, mas sim é construída mediante a aferição do desempenho em trabalhos anteriores, estudos, experiências, organização, aparelhamento e equipe técnica. Ressalva-se já de pronto que é equivocado apurar a notória especialização pela notoriedade da pessoa. O sujeito pode ser em tudo conhecido, mas não necessariamente por seus méritos profissionais. A notoriedade é da especialização do profissional e não do profissional em si. Portanto, contendo característica que denote singularidade do serviço, incerto no artigo 13 da Lei 8666 de 93, e diante da comprovada especialização dos seus executores, inviável se torna a licitação, vez que não há como aferir critérios de comparabilidade para a aplicação do princípio do julgamento objetivo que, dentre outros, norteia a feitura de qualquer certame licitatório.
Não se trata, assim, de buscar contratar aquele que apenas ofereça a proposta financeira mais econômica para a administração, mas aquele que realmente detém a expertise na matéria complexa, que o habilite a desenvolver o serviço não comum. No caso concreto, no tocante à notória especialização, o escritório representado juntou em sua defesa diversas reportagens e entrevistas, inclusive por meio de comunicação de alcance nacional. No que concerne os atestados de capacidade técnica, percebe-se a mesma situação. Inclusive, juntou aos autos 20 decisões das execuções relativas ao Fundef. No tocante à singularidade do objeto, afirma o representado que nenhum município, através de procuradoria, executou o título, sendo possível a execução provisória desde o ano de 2010. A situação de per si, apesar do ponto de vista pessoal desta relatora, de que o mais adequado e correto seria que o escritório de advocacia, que propôs a ação de conhecimento e a acompanhou ao longo dos anos até o seu deslinde favorável, deveria ser o responsável pela execução do feito, como também que o mais adequado e correto seria que tal atividade fosse desenvolvida pelas procuradorias dos órgãos municipais ou que fosse contratado o escritório de advocacia por meio de licitação, tem contornos que impedem se chegar a esta conclusão. O primeiro é que a contratação ocorreu no ano de 2003, portanto, anterior à Instrução Normativa TCAL número 002/2011, que é datada de 2 de agosto de 2011. O segundo é que a referida Instrução Normativa fez prever que situações que tais, pelo fato de não terem sido licitadas, seriam regulares, estando presumida a boa-fé. Vejamos, artigo 4º. Os jurisdicionados que tenham contratado os serviços mencionados no artigo 1º, sem atender ao disposto nesta instrução normativa e na legislação pertinente, deverão providenciar a necessária licitação pública no prazo de 6 meses, a contar da publicação desta instrução normativa. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo estipulado no caput, os órgãos competentes deste Tribunal de Contas, nos respectivos processos de controle externo, passarão a observar em todas as suas manifestações o cumprimento desta instrução normativa e da legislação correlata no tocante à contratação dos referidos serviços. Parágrafo 2º. Os processos referidos no parágrafo 1º, cujos contratos tenham duração superior a 6 meses, da data da publicação desta instrução normativa, deverão ficar sobrestados até que se transcorra referido prazo. Decorrido o prazo, o relator diligenciará para que o jurisdicionado comprove o cumprimento desta instrução normativa, propondo a aplicação das sanções cabíveis, caso isso não ocorra. Parágrafo 3º. Os processos referidos no parágrafo 1º, cujos contratos tenham duração inferior a 6 meses, na data da publicação desta instrução normativa, poderão ser julgados regulares com ressalva, caso não haja outras irregularidades, além da ausência de licitação pública, determinando-se ao jurisdicionado a observância da presente instrução normativa, de modo a prevenir a reincidência. Parágrafo 4º. Os processos referidos no parágrafo 1º, cujos contratos já estejam extintos, poderão ser julgados regulares com ressalva, caso não haja outras irregularidades, além da ausência de licitação pública, determinando ao jurisdicionado a observância da presente instrução normativa de modo a prevenir a reincidência. Parágrafo 5º. Nos processos referidos no parágrafo 1º, não serão considerados irregulares os contratos firmados sem licitação antes da publicação desta instrução normativa, caso haja o cumprimento do disposto no presente regulamento, no prazo estipulado no caput, porquanto presumida a boa-fé. O terceiro é que os serviços foram prestados não podendo destardes haver o enriquecimento ilícito da administração, como dispõe o parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8666 de 93. Artigo 59 da Lei, parágrafo único. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade que lhe causa. A jurisprudência pátria, representada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é pacífica sobre o tema em debate. Administrativo, processual civil, ausência de violação dos artigos 458 e 535 do CPC,
contrato administrativo nulo, ausência de licitação, obrigação de o ente público efetuar o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, vedação ao enriquecimento ilícito. Não há violação dos artigos 458 e 535 do CPC, quando a prestação jurisdicional é dada na medida da prestação deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, ainda que o contrato realizado com a administração pública seja nulo por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé, o de ter um contratado concorrido para nulidade. Agravo regimental, no agravo tal, Rio Grande do Sul, relator ministro Mauro Campbell, segunda turma, Diário da Justiça, de 11 de março de 2009. 3. Hipótese em que, comprovada a existência da dívida, qual seja prestado o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação, o pagamento pelo município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da hora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados. O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Agravo regimental improvido. Superior Tribunal de Justiça, agravo regimental no RESP tal, Maranhão, relator ministro Humberto Martins, segunda turma, julgado em 15/2/2013. Além disso, é importante registrar que os tribunais pátrios, certamente, em razão da defesa feita pela OAB Nacional, que inclusive editou a súmula 4 de seu Conselho Pleno, vem trilhando o entendimento de que é possível haver a contratação por inexigibilidade, notadamente quando não se trata de atividades rotineiras e cotidianas. À guisa de exemplo, os seguintes precedentes. Apelação civil é a ação de improbidade administrativa, contratação de advogado mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, inocorrência de atos de improbidade administrativa, improcedência da demanda, apelo desprovido, decisão unânime. De proêmio, reafirmou-se o entendimento no sentido de descabimento do reexame necessário em face de sentença de improcedência proferida em sede de ação por ato de improbidade administrativa. 2. No plano de fundo, tem-se que o Ministério Público Estadual atribuiu aos demandados a prática de condutas supostamente ímprobas, decorrentes da contratação do escritório Washington Amorim Advocacia SC, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, muito embora não tenham sido demonstrados os requisitos legais para tanto. Isto atraía a incidência da Lei Federal nº 8429/92, Lei da Improbidade Administrativa. 3. Sucede que na espécie não há que se cogitar de improbidade administrativa em nenhuma das 3 grandes vertentes estabelecidas na LIA, a Lei da Improbidade, seja porque não houve enriquecimento ilícito dos agentes envolvidos, seja porque inocorrente o propalado prejuízo ao erário, seja, enfim, porque não foram afrontados os princípios regentes da administração pública. 4. Com efeito, a contramão em comento encontra respaldo em expressa previsão legal, artigos 13, inciso 5 e 25 e artigo 25, inciso 2º da Lei de Licitações, e destina-se ao patrocínio de causa judicial com objeto singular, a ser desempenhado exclusivamente pelo advogado contratado, posto que vedada a subcontratação, isto a revelar a confiança em intuito persone nele depositada, que goza de notória especialização ante a demonstração de experiências positivas junto a outros municípios. Apelo desprovido à unanimidade de votos, TJ Pernambuco, apelo 31 tal, Pernambuco, relator Francisco José dos Anjos Bandeira de Melo, data de julgamento 1 do 10 de 2015, segunda Câmara de Direito Público, data da publicação 14 de 10 de 2015. Penal, agravo regimental em agravo em recurso especial, dispensa de processo licitatório, contratação de profissional de advocacia. Razoabilidade do valor contratado, serviços prestados, ausência de prova de dano ao erário antecipada, a conduta, a tipicidade da conduta, súmula 7 e 83 do STJ. Por se tratar de contratação de profissional para prestação de serviço de advocacia, em tese, tal contratação pode ser passível de inexigibilidade do processo licitatório. Ademais, a Corte Local entendeu como não comprovado o efetivo prejuízo ao erário, porquanto o valor da contratação mensal não se mostrou excessiva, além de inexistirem indícios de que os serviços não foram de fato prestados. Por outro lado,
Consta dos autos que a iniciativa acusatória nem sequer fez menção à desproporcionalidade dos valores, a ponto de demonstrar que estariam de fato acima do preço do mercado. Agravo regimental improvido, STJ, agravo regimental no agravo especial do relator, ministro Sebastião Reis, sexta turma, julgado em 17/12/2015. Se fosse hoje, certamente, a demanda em questão seria de todos conhecida, mas no passado necessitaria de expertise e profundos conhecimentos. Portanto, avaliar naquele momento a singularidade dos serviços e atividades é uma situação hercúlea, quase que impossível, levando à presunção de sua existência. Em razão de tais premissas, não se pode chegar à conclusão de que havia viabilidade de licitação. De igual modo, não está patenteado a existência de dano ao erário ou desvantajosidade da contramão. Ao contrário, foi por intermédio das demandas jurídicas propostas pelos escritórios, inclusive a relativa à execução aqui discutida, que os municípios, inclusive o representado, terão direito a reaver um crédito que a União não pagou voluntária e administrativamente e que ninguém antes tentou reaver. Não há, portanto, que se falar em prejuízo ao erário, antes sim, verifica-se grande vantajosidade. As discussões entre os escritórios de advocacia, tanto o que provocou o MPO como representado, o MPC como representado, inclusive sobre a participação de honorários, ética profissional, entre outras, devem ser discutidas, seja na OAB como no Judiciário. Já tendo, assim, em caso semelhante, se não idêntico ao presente, entendido pela regularidade da contratação do Escritório Jurídico Castro Dantas, não podemos, no presente, trilhar caminho diverso. Além do mais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que é possível, sim, a retenção de honorários advocatícios no montante devido e relativo ao Fundef, e o que, em última análise, permite se reconhecer a regularidade e legalidade de contratações desses JAEs como legítima, cabendo, pois, ao Poder Judiciário, com exclusividade, tratar desta questão em matéria, notadamente a relativa ao litígio existente entre os escritórios de advocacia e o ente público. Vejamos os referidos precedentes. Processual civil, agravo interno do recurso especial, nulidade da decisão monocrática, súmula 568 do STJ, legalidade, ofensa ao artigo 535 do CPC 73, argumentação genérica, súmula 284 do STF, execução de sentença, retenção de verba honorária, cabimento. Não é nulo o julgamento monocrático com apoio na legislação processual e na súmula 568 do STJ. Atendimento posterior do princípio da colegialidade com a análise do agravo interno interposto. 2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação da ofensa ao artigo 535 do CPC 73 se faz de forma genérica, sem a precisa demonstração de omissão, súmula 284 do STF. A segunda turma do STJ, no julgamento do recurso especial 1509-457 de Pernambuco, relator ministro Humberto Martins, em questão jurídica relacionada a dos autos, firmou compreensão de que é legítima a retenção da verba honorária, pois a previsão constitucional de vinculação à educação da verba do Fundef não retira do patrono o direito de retenção dos honorários. Agravo interno, a que se nega provimento. STJ, agravo no RESP tal da Paraíba, relator ministro O.G. Fernandes, segunda turma, julgado em 21/3/2017. Processual civil, agravo interno no recurso especial, enunciado administrativo, número 3, STJ, aplicação das súmulas 83 e 568 do STJ, após a vigência do novo Código de Processo. Possibilidade e cumprimento de sentença. Fundef, retenção dos honorários advocatícios contratuais, possibilidade e precedentes. 1. Na hipótese, a decisão agravada está amparada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há a falar na inadmissibilidade do julgamento monocrático, incidência da súmula 568 STJ e do artigo 932, inciso 8º do CPC 2015, combinado com o artigo 255, parágrafo 4º, inciso 3º do Regimento Interno do STJ. É vedada a utilização dos recursos do Fundeb no financiamento de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica.
Contudo, não há desvio de finalidade por parte do ente federativo credor quando requer que parte dos valores recebidos por força da decisão judicial sejam destinados a cobrir o custo que teve com o próprio processo, na hipótese em que judicialmente resta reconhecido que a União não cumpriu integralmente a sua obrigação de complementar os recursos do fundo. A segunda turma do STJ, no julgamento do Hospital de Pernambuco, relator ministro Humberto Martins, em idêntica questão jurídica, afirmou compreensão de que é legítima a retenção de verba honorária, pois a previsão constitucional de vinculação à educação na verba do Fundef não retira do patrono o direito de retenção dos honorários. Hospital de Ceará e Hospital de Pernambuco. Segunda turma, relator ministro Humberto, julgado em 14/6/2016, agravo não provido. STJ, agravo interno no Hospital de Pernambuco, relator ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado em 16/2/2017. Administrativo e processual civil. Agravo interno no agravo em recurso especial, alegada violação ao artigo 535 do CPC 73, inexistência. Razões de recurso que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, súmula 182 do STJ. Fundef, retenção dos honorários advocatícios, contratuais, artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8906, de 94. Possibilidade, jurisprudência dominante no STJ, agravo interno parcialmente reconhecido e nessa extensão improvido. Primeiro, agravo interno aviado contra a decisão publicada em 29/8/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra a decisão publicado na vigência do CPC 73. Segundo, trata-se, na origem, de agravo do instrumento interposto em face da decisão que, em sede de execução, excluiu do precatório a parcela referente aos honorários advocatícios contratuais, por entender que os valores relativos à complementação do Fundef, por imperativo legal e constitucional, somente podem ser destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica. Inciso terceiro, o Tribunal de Origem deu provimento ao agravo de instrumento, concluindo que a retenção dos honorários contratuais mediante a apresentação do ajuste antes da expedição do precatório é perfeitamente legal. Ainda segundo o acórdão recorrido, este entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério, Fundef. Quarto, interposto agravo interno com razões que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de violação ao artigo 535 do CPC 73, não prospera o inconformismo no particular em face da súmula 182 desta Corte. Quinto, a segunda turma do STJ, a partir do julgamento do Hospital de Pernambuco, relator ministro Humberto Martins, em idêntica questão jurídica, afirmou compreensão de que é legítima a retenção da verba honorária, pois a previsão constitucional de vinculação à educação da verba do Fundef não retira do patrono o direito de retenção dos honorários. STJ, agravo interno do Hospital de Pernambuco, relator ministro Herman Benjamin, segunda turma, Diário da Justiça, 12/9/2016. No mesmo sentido, em casos análogos, STJ, agravo interno no Hospital de Alagoas, relator ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, Diário da Justiça, número de 14/9/2016. Hospital de Alagoas, relator ministro Humberto Martins, segunda turma, Diário da Justiça, 25/8/2016. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada que, com fundamento da súmula 83 do STJ, obstou o processamento do recurso especial. Sétimo, agravo interno conhecido em parte nessa extensão improvido. STJ, agravo interno, número tal, Paraíba, relatora ministra Assucete Magalhães, segunda turma, julgada em 16/2/2017. Processual civil administrativo, honorários advocatícios contratuais, verbas da educação Fundef, artigo 22, parágrafo 4º da Lei número 8906 de 94, retenção. Possibilidade precedente, súmula tal, súmula número 568 do STJ.
Primeiro, recurso especial improvido, consoante entendimento dominante desta Corte Superior de Justiça, com a aplicação do enunciado no número 5168 na súmula do STJ. Segundo, é pacífico